Uma ligação ao 911 sobre invasão domiciliar levou a polícia a encontrar sangue. O rastro de sangue guiou os investigadores até o corpo dela, que foi encontrado em estado inimaginável. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner. A pessoa suspeita de cometer a invasão domiciliar era a mesma acusada de assassinato. Mas por que ela fez isso? Bem, ela culpou o dietilamida do ácido lisérgico. Nas redes sociais, Alyssa Roman e seu noivo, Alan Kreitzer, pareciam super apaixonados. Muitos sorrisos, jantares divertidos e momentos juntos. Pareciam apenas um casal fofo. Então, de repente, Alan estava morto. Mas como e por que isso aconteceu? Bem, precisamos voltar à suposta invasão domiciliar. Segundo a polícia, em 29 de dezembro de 2023 policiais atenderam uma chamada de invasão domiciliar em andamento. A pessoa que ligou relatou que uma mulher de cabelo rosa, vestindo só uma camisa e sem calças, tentava entrar em uma casa em Omaha, Nebraska. Era uma cena incomum, não por ela estar sem calças, mas porque era dezembro em Nebraska e fazia muito frio. Quero dizer, tinha até neve no chão. A mulher teve que ser retirada à força da casa. Quando os policiais chegaram, viram uma mulher com essa descrição em outra casa, pois a avistaram por uma janela sem cortina. Então ela viu a polícia e saiu correndo pela porta dos fundos. Mas os policiais a alcançaram e descobriram que seu nome era Alyssa Roman. Mas havia algo estranho com Alyssa. Os policiais notaram que ela apresentava sinais de delírio excitado. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde, eles caracterizam isso como agitação, agressividade e angústia aguda. Eles a levaram rapidamente ao hospital. A polícia revistou a casa para garantir que não havia mais ninguém e estava tudo bem. Quando eles entraram na casa dela, provavelmente não era o que esperavam. Os policiais encontraram sangue nas paredes e o que parecia ser um crânio com massa encefálica no corredor, no topo da escada. Ao subirem, encontraram Alan morto no chão, com um tiro na cabeça. Os ferimentos dele também eram horríveis. Ele foi baleado na cabeça, tronco e pescoço, quase separando sua cabeça do corpo. A arma do crime permanecia na casa, em um quarto separado e coberta por roupas femininas. Os policiais notaram que a espingarda estava coberta por calças e roupas íntimas femininas na ponta do cano. Os investigadores queriam saber se o comportamento de Alyssa estava ligado à morte de seu noivo. Por que uma espingarda estava coberta com roupas femininas? Os policiais falaram com Alyssa após sua alta do hospital. Assim que chegou à delegacia, alguém da equipe de perícia tirou fotos, fez o teste de resíduos de pólvora e então o interrogatório começou. Na entrevista, ela disse aos investigadores que Alan não atirou em si mesmo. Ela admitiu que só havia 2 pessoas na casa no momento do disparo. E, segundo os investigadores, ela fez declarações ainda mais incriminatórias sobre a morte do noivo. Os investigadores perguntaram se ela havia usado alguma droga, e Alyssa teria admitido que sim. Ela teria contado à polícia que tomou dietilamida do ácido lisérgico por volta do meio-dia daquele dia e que ainda estava sentindo um pouco dos efeitos. Ela foi informada de seus direitos e, de acordo com documentos judiciais, parecia calma. Ela respondeu claramente às perguntas dos policiais. Eles observaram que ela não parecia estar intoxicada. Segundo a descrição deles, ela estava relaxada e confortável. Isso até os policiais informarem que Alan estava morto. Ela ficou histérica, então. Ela se acalmou após um tempo, enquanto a polícia a interrogava por 12 horas. Ao relatarem o ocorrido, Alyssa disse à polícia que ela e o noivo só conversavam sobre traumas do passado antes do tiroteio. Mas Alyssa disse que não se lembrava de nada depois disso. Exames médicos confirmaram que ela estava sob efeito de drogas. No entanto, ela não pôde simplesmente ir embora para casa por causa disso. Ela foi presa e acusada de homicídio em 2º grau. Em fevereiro de 2024, ela se declarou inocente. Primeiro ficou presa sem fiança. Depois o valor foi reduzido para $250 mil. Este ano ela fez um acordo judicial e no mês passado se declarou sem contestação pela morte de Alan a tiros. Em troca, os promotores reduziram a acusação para homicídio culposo. Ainda não se sabe se isso resultará em pena menor. Ela vai enfrentar um juiz em algumas semanas para saber seu destino. A advogada de defesa criminal Kathleen Bogenschutz se junta a mim agora. E Kathleen, é sempre ótimo ter você aqui. Você se surpreende que a acusação passou de homicídio doloso de 2º grau para homicídio culposo no acordo judicial? Bem, quero dizer, certamente em acordos judiciais, as acusações podem ser reduzidas o tempo todo. É por isso que se chama acordo, mas em geralmente homicídio doloso de 1º grau e de 2º grau, existe uma intenção específica ali. Esses são crimes de intenção específica, ou seja, você queria matar alguém e esse era basicamente seu plano para hoje, e você conseguiu isso. E a única questão é a quantidade de planejamento entre homicídio doloso de 2º grau e homicídio doloso de 1º grau.
O homicídio de segundo grau geralmente é algo feito no calor do momento e o de primeiro grau é premeditado. Neste caso, sabe, os fatos podem se enquadrar na definição de homicídio culposo porque você está fazendo algo inerentemente imprudente ou inerentemente perigoso para a vida humana. E, sabe, brincar com uma arma de fogo enquanto está sob efeito de drogas certamente se encaixa nesse critério. E alguém acabou morrendo. Então eu entendo como eles podem ter chegado a essa conclusão. No meu estado, normalmente há uma sentença mínima obrigatória para crimes com arma de fogo. O interessante é que homicídio culposo é uma exceção a isso. Sabe, e Catherine, normalmente quando vemos esse tipo de caso, existe um motivo. Tem traição, tem abuso, tem alguma coisa. Os promotores admitem não crer que a violência doméstica teve influência. Sabemos que ela atirou no homem que parecia amar muito. Você acha que isso influenciou na redução da acusação? Isso ameniza de algum modo? É atenuante. E também tem o fato de que, quero dizer, eles estavam noivos. Suponho que as famílias dela e dele passaram um tempo juntas. Que a família dele talvez tivesse carinho por ela como futura nora. E, na maioria dos estados, os desejos das vítimas sobreviventes são levados em consideração quando um promotor faz um acordo judicial. Então, isso também é algo que pode ter sido, sabe, estava na mente da promotoria o tempo todo. E também é possível que eles estejam preocupados que o júri não veja isso como premeditação, que talvez ela tenha recebido drogas ruins. Dietilamida do ácido lisérgico geralmente é algo que, pelo menos até onde eu sei, faz você se sentir meio feliz ou eufórica. Eu também pensava assim. É. E eu, então, ou foi uma viagem ruim, ou talvez, quer dizer, essas coisas não são regulamentadas pela Food and Drug Administration. Quem sabe com o que aquilo foi misturado. Quer dizer, ela disse que tomou dietilamida do ácido lisérgico, foi isso que ela entendeu que tomou. Eu não sei o que ela realmente tomou. E eu estou supondo que provavelmente há alguns exames de sangue no hospital que podem nos dar um pouco mais de informação sobre a toxicologia. Sim, acho que até a polícia fez testes nela. Não disseram se era dietilamida do ácido lisérgico ou outra mistura, mas confirmaram que ela estava sob efeito de alguma droga. E ela admitiu que tomou dietilamida do ácido lisérgico mais cedo naquele dia. Mas eu meio que acredito no que você disse também, Kathleen, onde eu acho que talvez tenha sido apenas um lote ruim, possivelmente supostamente. Por que você acha que ela se declarou sem contestar em vez de culpada? Geralmente, acordos judiciais ocorrem quando alguém se declara culpado, mas aqui ela se declarou sem contestação. Então, no Tribunal Federal, isso é chamado de acordo Alfred. Os tribunais estaduais terão nomes diferentes para isso. Se declarar culpada significa que estou me declarando culpada, não estou admitindo o que fiz. Se declarar sem contestação significa que não estou contestando as acusações contra mim, mas não estou admitindo o que fiz. Em muitos lugares, como no meu estado, há uma parte do interrogatório de confissão em que digo: admito ter feito isso ou aceito o acordo por ser o melhor para mim. Então você pode meio que dividir a diferença aí um pouco. Há casos em que, se te oferecem tempo já cumprido em vez de julgamento por uma acusação com pena mínima de 25 anos, não importa o que a pessoa fez. Como sua advogada, eu tentaria te convencer a aceitar o acordo de tempo cumprido pelo risco que você corre. Mesmo que seja um caso ruim para o Estado, ainda assim é uma grande aposta com uma sentença mínima obrigatória e potencialmente uma sentença de prisão perpétua nesse caso. Então, eu, sabe, declarar-se sem contestação, eu também não sei o que ela lembra disso tudo, porque havia algumas informações de que, sabe, ela não percebeu que ele estava morto até que alguém a informasse disso. E não querendo ser, sabe, muito gráfica, mas a descrição do estado em que o corpo dele estava, que a cabeça dele basicamente foi removida do corpo, eu presumiria que qualquer pessoa que tivesse observado aquele tiroteio saberia que esses ferimentos são incompatíveis com a vida. Então, eu não sei se ela bloqueou isso, ou se ela não se lembra, ou se isso é, sabe, meio que um mecanismo para salvar as aparências, para não admitir que você é culpada de matar alguém que em algum momento prometeu se casar. Certo, exatamente. E é interessante também, porque eu estava pensando mais ou menos a mesma coisa, tipo, talvez os promotores não estivessem necessariamente confiantes de que conseguiriam um veredito de culpa, e talvez seja por isso que eles tenham feito esse tipo de acordo.
Você acha que isso pode ter influenciado, já que ela não se lembrava e ficou histérica ao saber da morte do noivo, sem recordar do tiroteio? Mas aí tem todos esses outros aspectos, tipo ela ter sido encontrada sem calças, ela estava na neve. E então, quando a polícia entra na casa, tem sangue por toda parte. Hum, então, de modo geral, intoxicação voluntária não vai ser uma defesa para a maioria dos crimes. E intoxicação voluntária, sabe, varia de estado para estado, como é definida por lei, mas geralmente eu escolhi consumir essa substância. Seria intoxicação involuntária se alguém colocasse algo na minha bebida sem eu saber. Mas se ela estava admitindo que tomou dietilamida do ácido lisérgico, então ela sabia que estava tomando algum tipo de substância que altera a mente e percebeu que, de certa forma, aí você aceita as consequências disso. Também pode ser que, sabe, eu não sei que outras informações eles têm, tipo, talvez tentando rastrear o lote ou quem vendeu para ela, ou sabe, com o que mais aquilo estava misturado e o que o exame toxicológico dela mostrou, tipo, eu quis tomar dietilamida do ácido lisérgico, mas acabei tomando. Complete a frase. É, Então, também existe a defesa de insanidade temporária. Normalmente, intoxicação voluntária não é algo que se encaixa em insanidade temporária, mas acaba acontecendo. Quero dizer, eu esperaria que os advogados dela tivessem feito avaliações psicológicas bem profundas nela, especialmente em um caso de assassinato em primeiro grau. E às vezes, sabe, não é tão preto no branco assim. Por exemplo, eu já ouvi falar de cenários assim. E na verdade eu até já tive casos em que alguém que não tinha nenhum transtorno mental tomou alguma coisa e acabou tendo um surto psicótico. E não está claro porque isso, sabe, fazer essa única coisa de repente levou a pessoa ao ponto de sair correndo pela rua, sabe, sem calças, com o cabelo rosa e tudo mais. Mas, sabe, isso era algo que, tipo, talvez não devêssemos, não era razoável esperar que fumar maconha faria você sair gritando sobre homenzinhos verdes na sua casa. certo? Então, a mente humana, existem coisas sobre a mente humana que a gente não entende completamente. E tem o fator que muitos psicólogos dizem que a genética carrega a arma. Não gosto dessa analogia, mas a genética carrega a arma e as experiências puxam o gatilho. Então, existem pessoas que têm predisposição para esses transtornos de saúde mental. E se você tiver uma vida completamente calma e, sabe, sem estresse, talvez nunca experimente esses sintomas. A coisa certa aconteceu no dia certo e, de repente, você tem um surto psicótico, o que pode se encaixar nessa categoria. E essa pode ser a defesa deles nesse caso. Digo, ela não é tão velha. Ela tem cerca de 31 anos e os principais transtornos mentais costumam aparecer na casa dos 20 anos. Então, quero dizer, acho que é provavelmente isso que eu analisaria se estivesse representando ela. E acho que ela pode estar um pouco mais velha agora. Acho que tinha 31 na época do crime. E então se passaram cerca de 33 anos, eu diria. Então, em termos de legalidade, quão importante é a intenção? Porque para mim, não parece, pelo que sabemos e pelo que está disponível publicamente para nós, que ela tinha a intenção de fazer isso. Mas em termos de tribunal, isso realmente importa? Quero dizer, o noivo dela está morto. Certo. E, sabe, eu acho que homicídio culposo pode se encaixar nos fatos aqui quando você olha por esse lado que, tipo, ela nunca teve a intenção de que alguém morresse, certamente não o noivo dela, mas ela certamente fez algo que é inerentemente imprudente, sabe? Usar drogas em um lugar onde há uma espingarda ou outros tipos de armas de fogo ou armas e manusear essa arma de fogo ou arma. Você pode comparar isso a um acidente de carro por dirigir bêbada. E sim, eu dirigi bêbada. Nunca quis que alguém se machucasse. Mas quando você está tão intoxicada e tem, sabe, um veículo de várias toneladas e está a 110 quilômetros por hora, você aceita as consequências ou é obrigada legalmente a aceitar as consequências pelas suas ações, mesmo que nunca tenha tido a intenção de machucar ninguém. Então, quero dizer, você pode meio que comparar esses 2 cenários. Não estou sugerindo que uma arma e um carro sejam instrumentos muito parecidos aqui.
Mas quanto à intenção de causar dano, acho que pelo menos existe uma analogia aí. Sim, com certeza. Com as acusações rebaixadas, você acha que ela ainda pode pegar de 25 anos à prisão perpétua? Você acha que vai ser bem menos do que isso porque é homicídio culposo? O que você acha que pode ser essa sentença? Então, o que eu li foi que ela será sentenciada no próximo mês. Pelo que eu li, não está claro se o acordo de confissão incluiu uma recomendação de sentença por parte da promotoria. Pelo menos não soubemos se isso fazia parte do acordo. Às vezes, você faz um acordo com o Estado que oferece homicídio culposo, 10 anos de prisão e 5 de liberdade condicional. É algo que você assina junto. No Tribunal Federal, a única coisa que o governo faz, o governo federal, os promotores federais fazem, é uma recomendação ao juiz. E você meio que tem que, se você está na defesa, confiar que eles estão fazendo uma boa recomendação, que eles conhecem o juiz e que nada de realmente ruim vai acontecer aqui. E eu não conheço o sistema judicial de Nebraska, mas para mim parece que eles reduziram a acusação e parece que vai haver uma audiência de sentença. E por razões além de apenas determinar qual é a sentença apropriada, a família da vítima deve ter a chance de ser ouvida pelo tribunal. Se eles quiserem, também podem exercer o direito de não falar, mas de sentar lá e assistir ela ser sentenciada. E, sabe, há quem diga que isso traz um certo encerramento, ver ela assumir, mesmo sem ser homicídio qualificado, assumir a responsabilidade pelo que fez. Então, eu não conseguia dizer para que lado isso estava indo, no sentido de se haveria uma audiência de sentença de verdade, onde se fala sobre fatores agravantes e atenuantes, e o juiz toma uma decisão final sobre qual tipo de pena, quanto tempo e, sabe, quantos anos de liberdade condicional ela poderia enfrentar depois. Mas isso é o que eu suspeito com base no que li. Sim, e parece que será um dia muito emocionante para ambos os lados envolvidos. Veremos como isso se desenrolará quando a sentença sair no próximo mês. Kathleen Bogenschutz, muito obrigado pelo seu tempo e visão sobre o caso. Agradeço de verdade. Obrigada por me receber. Alyssa Roman segue presa na cadeia do condado de Douglas, Nebraska, aguardando sentença em setembro. Muito obrigada por se juntar a nós aqui no Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner